Boa tarde, pessoal. A gente ficou de ontem. Eu disse a vocês que ia postar uma tarefa, né, para vocês poderem visualizar aí no Edmodo para complemento da aula de ontem, mas só que eu resolvi resolver umas questões aqui com vocês para ficar até mais fácil de vocês entenderem o conteúdo e servir como complemento, devido à proximidade das avaliações bimestrais, tá certo? Então, o material que eu estou usando aqui, pessoal, foi disponibilizado aí, tá aí o link da pesquisa que eu fiz, né? Tá disponível aí nesse site, toda a matéria da professora Rosmar Gouveia, tá certo? Então, tudo que eu vou falar aqui se baseia na obra da professora, tá bom? Então, vamos lá. Força-peso, a gente ontem explicou o que era a força-peso, né? Que é um tipo de força que atua na direção vertical, certo? Força peso, direção vertical, certo? E ela sofre a ação da força gravitacional, né? Da atração da gravitação da Terra, né? Que foi lá deduzido por Newton, né? Até a gente começou a aula ontem falando de Newton, certo? A fórmula, pessoal, da força peso que a gente começou a deduzir ontem com vocês é essa, ó. Fórmula peso PMG, tá certo? G, por que ele diz assim, módulo? Porque eu não vou ter peso um valor negativo, tá certo? Módulo, ele quer dizer que todos os valores aí que nós encontrarmos, eles vão adquirir um valor evidentemente positivos, né? Porque eu não vou calcular uma força negativa, não existe medida negativa, tá certo? Quando eu vou medir alguma coisa, eu sempre vou me utilizar de uma medida modular, né? Porque ela vai ter que adquirir por módulo o valor positivo, tá bom? Então, assim, pessoal, força-peso é uma fórmula bem pequena, é só PMG, aonde P, pessoal, é força, é o que você vai chamar de força-peso, e M é massa em quilogramas, tá certo? Geralmente a unidade de medidas que nós utilizamos é massa em quilogramas. E a aceleração é a aceleração gravitacional da Terra, né? No caso aqui nós utilizamos a aceleração gravitacional da Terra, que é 9,8, mas a termos de cálculo, a maioria das questões sempre botam 10 por aproximação, tá certo? Se lembre que a aceleração gravitacional a gente utiliza para movimentos verticais, né? Movimento horizontal, a aceleração já é outra ideia, né? Porque ela não é constante. A aceleração vertical de corpos em queda, que a gente viu lá em queda livre e lançamento vertical, aí sim, essa aceleração ela já é uma aceleração constante, né? A aceleração no espaço aqui terrestre da Terra, certo? Como utilizar essa forma? Nós falamos ontem que força é um vetor, tá certo? Porque eu preciso direcioná-la. Então, quando eu trabalho com força, força é uma grandeza vetorial. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, pessoal, nessa partezinha bem aqui, ó, onde ele diz que a força gravitacional aqui no espaço terrestre é 9,8. Isso é a aceleração da Terra, tá certo? A aceleração gravitacional da Terra. Essa aceleração é a mesma coisa em todo o universo? Não. Nós vamos já ver isso, tá certo? Que ela não é a mesma coisa, ela muda. E o que é interessante, pessoal, é eu mostrar para vocês isso aqui do final. Pessoal, 1 kg força aqui na Terra, ele equivale a 9,8 newtons. Quer dizer, se eu disser, eu estou aplicando uma força de 1 kg força, quer dizer que você está aplicando uma força de 9,8 newtons. Então, se caso, voltando aqui, ó, dentro dessa fórmula, se você colocar massa de 10, vem aqui em M, se eu colocar M10 e multiplicar vezes G, que quase todas as vezes a gente usa 10, 10 vezes 10 seria quem? 100 kg
força, né? Quer dizer que 1 kg força, cada 1 kg força é equivalente a uma unidade de aceleração. Entenderam? Aceleração gravitacional, cada 1 kg. Por isso que é um produto. Aí vamos lá, as curiosidades, ó. As curiosidades que a gente tem aqui, ó. Vou gastar mais um pouquinho para cá para aparecer minha imagem aí para vocês. Ó, o peso dos corpos pode variar segundo a gravitação local, isso a gente já sabe, né? Ou seja, o peso de um corpo é diferente no planeta Terra, que tem gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, e em Marte, pessoal, que é um planeta mais próximo aqui da gente, onde a gravidade é 3,724 metros por segundo ao quadrado, quer dizer, bem menor do que a Terra, né, pessoal? Bem menos menor do que a Terra, tá certo? Então aqui, ó, como eu falei para vocês, vejam só aí o valor da aceleração gravitacional em alguns locais que existem no universo, né? Por exemplo, no Sol. No Sol, pessoal, como é bem maior, né? Bem mais extenso, né? Tamanho. O Sol é 274. Olha como é absurdo a força gravitacional do Sol, né? Vênus 8,9, Terra 9,8, Lua 1,6, Marte 3,7 e Júpiter, pessoal, que fica bem próximo da Terra, tem a aceleração gravitacional quase 25, né? Quase 25, estão vendo? Então assim, pessoal, quanto mais aceleração gravitacional você tiver, mais força e mais rapidamente você é atraído ao centro desse local. Quanto menos você tiver, mais lentamente você é atraído ao centro, ao centro desse local onde você estiver. Tipo, Terra. A Terra você não vê nada flutuando. Você não vê nada flutuando na Terra. Mas quando você assiste filmes aí de astronautas, ou se você gosta de assistir essas coisas que passam na NASA, né, da NASA, desses astronautas, você percebe que quando eles estão em órbita, que eles chamam em órbita, né, que eles conseguem sair da atmosfera terrestre e ficar em órbita, a aceleração lá é bem menor do que a Terra. Então quer dizer, lá eles não sofrem aí essa ideia da força, da ideia da atração da aceleração gravitacional. Ou seja, eles ficam soltos. Lá é bem pequena, mínima mesmo. Praticamente próxima da Lua. Tá certo? Ou seja, por isso que eles ficam flutuando, né? Tá certo? Por quê? Porque não tem nenhuma força atraindo eles. A força é bem mínima. Já se você fosse aqui para Júpiter, seria bem diferente, né? A força de atração seria tão grande que ninguém sabe como é que o corpo humano poderia resistir tão grande atração, entendeu? Imagine no Sol, tá certo? Aí uns exemplos, pessoal, aqui para a gente calcular, para vocês verem como é bem facinho. Veja abaixo 3 exemplos de como calcular força-peso, que é o mais fácil desse conteúdo, pessoal. É uma das fórmulas mais pequenas, na verdade, da física, tá certo? Pega esse exemplo, vamos arrastar ele para cá, para a gente começar nossos cálculos, tá certo? Veja, ó, que a fórmula é bem simples. Como é que eu calculo a força-peso? PmG. Se lembre que M é massa e G é a força gravitacional. Nesse primeiro exemplo que ele tem aqui, pessoal, ele diz assim, ó, qual o peso de um corpo? Ó, peso é diferente de massa, né, pessoal? Peso é uma força, massa é a quantidade que o seu corpo tem relacionado aí na sua estrutura física, né? Isso é a sua massa. Então ele até diz aí, ó, que a massa aqui nesse exemplo é de 30 kg na superfície de Marte, onde a gravidade é apenas isso aqui, ó, tá certo?
Então, o que é que ele quer que a gente calcule? O peso, né? O que é que você ia fazer? Você pega P, você ia pegar o M, que é 30, e ia multiplicar por 3,724, tá certo? 3,724. Seu cálculo para calcular a força-peso seria somente isso, tá certo? E nós teríamos, pessoal, como resultado, fazendo o produto, pessoal, ó, vamos usar a calculadora, porque senão, pessoal, o vídeo vai ficar muito extenso, certo? Ó, 30 vezes 3,724 seria um valor de 111, aproximadamente, né? Quase 112. Vamos colocar aqui 111, tá certo? 111 por aproximação. Qual é a unidade de medida de peso? Newton, né? Então pronto, tá aí, tá certo? Se você fosse calcular, pessoal, o peso desse mesmo objeto aqui na Terra, com certeza, pessoal, era totalmente diferente. Por quê? Porque a força gravitacional aqui na Terra, a aceleração gravitacional, não é só isso aqui. Aqui na Terra é 9,8, mas a gente usa muito aproximado de 10, né? Então o que é que ia acontecer? No lugar de você multiplicar, se fosse aqui na Terra, né? No lugar de você multiplicar 30 por 3,72, você ia multiplicar 30 por 10. Tá certo? Logo, 30 vezes 10 seria 300 newton, né? O que significa isso aqui, pessoal? Significa dizer que aqui, ó, Terra e o outro é Marte, né? Quer dizer que aqui na Terra esse objeto ia ter um peso maior do que em Marte, tá certo? Ou seja, a atração dele seria maior aqui na Terra do que em Marte. Uma coisa que eu quero que vocês percebam e analisem é o seguinte, ó, quando eu falo de massa, a massa desse objeto em Marte é a mesma massa aqui na Terra. Ou seja, se fosse a sua pessoa, se você pesar 70 quilos, 70 quilogramas, tanto faz você estar na Terra, no Marte, no Sol, em Plutão, qualquer lugar, a sua massa não muda. O que é que muda? O que muda é o seu peso, tá certo? O seu peso, ele muda de acordo com a localidade que você está. Por quê? Porque a aceleração gravitacional nos lugares são diferentes, tá certo? Então, quem é que muda? Memorize. Quem muda é o peso, porque a gravidade muda. A sua massa é um fator constante, ok? Certo? Então, continuando aqui, vamos ver outra questão. Segunda questão e a terceira questão. Vou tentar fazer o mais rápido possível para o vídeo não ficar tão extenso, né? Veja só. Puxar ela mais para cá. Eu acho que tá dando para ver aí. Acredito que vai dar certo. Vou baixar só aqui essa terceira questão um pouquinho, para não complicar aí na visualização. Talvez nem esteja atrapalhando. Tá bom? Segunda, ó. Na segunda questão, o que é que diz a segunda questão? Calcule o peso de um objeto de 50 kg na superfície terrestre, onde a gravidade é 9,8. Então isso aqui é na Terra, né? Então eu quero que você fazer. Você pegar P, olha como é fácil. Igual a M, quem é a massa, e M é massa, 50. Você ia multiplicar 50 por quem? Por 9,8. Tá certo? Só isso, muito simples, né? Você calcular o peso de uma coisa, então P ia ser igual, maiúsculo,
Vamos lá, se a gente multiplicar 50 vezes 9,8, 490. Qual é a unidade de peso? Newton. Viu como é simples? Então, quer dizer, se você tiver 50 kg, onde a gravidade nesse local é 9,8, então é só você multiplicar 50 vezes 9,8. Terceira, qual o peso de uma pessoa de 70 kg na Lua? Considere que a gravidade na Lua é de 1,6. Muito bem. Então, qual vai ser o peso de uma pessoa na Lua, pessoal? Olha como diminui. A massa, né? Para calcular a força-peso é m vezes g. A massa eu sei que é 70, então 70 vezes... Qual é a força gravitacional lá na Lua? 1,6. Então, se a gente multiplicar 70 vezes 1,6, que é a força gravitacional lá da Lua, a aceleração gravitacional da Lua, fica 112, né? Então, P igual a 112. Qual é a unidade? Newton, né? Tá certo? Se você fizesse esse mesmo cálculo aqui para a Terra, pessoal, a força gravitacional aqui na Terra seria quanto? 10, né? Então ia ficar 700 newton. Quer dizer, o peso muda muito, né? Aumentaria demais, tá certo? Então se lembra, o que muda é o peso. Sua massa não muda. Outra coisa que a gente falou na aula também, pessoal, foi da ideia da força normal, né? Além da força peso, nós também temos a normal. Eu gosto de dizer que a força normal é a que regula a força peso. Ou seja, as duas atuam na mesma direção. Tá certo? Que é vertical. Assim, ó. Igual tá aí no vídeo, né? Atuam na mesma direção, que é vertical. Mas só que elas têm sentido contrário. Uma aponta para baixo e a outra para cima. Correto? Geralmente, pessoal, elas regulam uma a outra. Se eu dissesse lá naquele exemplo que eu acabei de calcular, que está aqui, ó, eu falei, ó, força-peso aqui é 112. Quer dizer, eu estou dizendo que essa pessoa é atraída ao centro desse local, ela é atraída a 112 newtons. Isso seria a força peso, que aponta para baixo. Qual seria a normal dela? A mesma coisa, tá certo? 112 newtons. Só que elas teriam sentidos contrários. Aí, devido elas possuírem sentidos contrários, então seria 112. Quem tem sentido contrário, as forças sempre são subtraídas. Então, elas estão em equilíbrio, entende? Essas forças estão em equilíbrio, então uma equilibra a outra, tá certo? Isso é a força normal, tá bom? E a força normal, nós vimos na aula ontem que ela sempre atua, é uma força que ela atua, pessoal, em sentido perpendicular, tá certo? Perpendicular a quem? Perpendicular à trajetória, tá certo? Perpendicular à trajetória. Como assim, Randy? Perpendicular à trajetória? Isso aqui, pessoal, seria como se estivesse em uma superfície horizontal, tá certo? Uma superfície assim, horizontal, tá certo? Então, sempre utiliza-se a normal em um trajeto perpendicular. Mas você sabe que nós não temos sempre só trajetos horizontais. Pode ser que você tenha, pessoal, por exemplo, numa rampa. Imagine que isso aqui é uma rampa de uma casa, tá certo? Para subir uma casa, que parece um triângulo retângulo. Aí, bem aqui em cima dessa rampa tem esse caixote, tá certo? Força-peso, sempre vertical. Tranquilo? Sempre vertical. Essa daqui seria a força-peso. Cadê a normal dela? A normal dela, pessoal, não estaria assim não.
A normal é perpendicular à trajetória, tá certo? Então, se a normal é perpendicular à trajetória, a normal, ó, ia ficar inclinada, ó, inclinada e virada para cá, ó. Opa, eu desenhei feio demais. Assim, ó. Essa seria a normal. Entendeu? Ó, essa seria a normal. Tranquilo? Ou seja, a normal ia ficar paralelo à rampa. Beleza? Ia ficar paralelo aí a essa rampinha. Então, essa ali seria a normal, que nesse sentido, ó, nesse sentido ela forma um ângulozinho de 90 graus. Tá certo? Então, a normal é sempre uma força paralela não, perdão, é sempre uma força perpendicular à trajetória. Aqui a trajetória é horizontal, normal horizontal, mas aqui, ó, é a trajetória é inclinada, né? Então a normal também ficaria inclinada conforme a trajetória, ok? Tranquilo? Sempre formando um ângulozinho de 90 graus. Alguns outros exemplos, pessoal, para a gente finalizar essa pequena complemento de aula. Nós podemos ver aqui, pessoal, uns exercícios em vestibular, exercícios da PUC. Vou levar lá para o Paint para ficar mais rápido a resolução, que aqui a gente consegue riscar, é melhor, né? Embora minha letra seja feia, mas a gente risca, fica melhor de interpretar. Ó, supondo que suponha que sua massa seja 55 kg. Estou falando de massa, né? Não estou falando de peso, estou falando de massa. Quando você sobe uma balança de farmácia para saber seu peso, me saber meu peso, o ponteiro indicará. Ele diz assim, ó, considere G igual a 10. Quando ele diz G igual a 10, pessoal, G é a aceleração gravitacional, né? Então, 10 metros por segundo ao quadrado. É o que eu tinha dito a vocês. Quase todas as questões não usam 9,8. Eles jogam logo isso aí para 10. Então, se eu tenho essas condições, como é que se calcula peso? Peso é igual a m, massa, vezes a aceleração gravitacional, né? Então, peso seria igual m, qual é a massa? 55. Vezes, ele está dizendo 10, né? G, 10. Para mim usar G igual a 10. Então, P seria igual a 550 newtons, tá certo? Unidade de peso é newton. Se lembre que aqui nós vimos lá a massa é quilograma, né? Tá certo? Quilograma, e aqui seria força, né? No lugar da gente utilizar, pessoal, esse quilograma força é substituído por quem? Por newton, né? Que a gente viu que cada 1 quilograma força desse é equivalente a quanto, pessoal? A uma unidade, né? Que é quanto? 9,8 newtons, né? Aqui no espaço atmosférico, que é a aceleração gravitacional no espaço terrestre, certo? Então vou utilizar 550 newton, N, né? Newton, tá certo? Então qual seria a alternativa certa para me marcar? Ó? Aqui, ó, letra D, né? 550 newton, tá bom? Questãozinha fácil, né? Próxima. Pessoal, a questão do Enem. Vamos levar logo essas duas. Print. Levar logo as duas para a gente ver aqui. Tá certo? Bora afastar elas um pouquinho para cá, para não tirar a minha imagem. Tá certo? Ó. Show. Segundo exemplo de questões vestibulares Enem. O que é que ele diz aí? O peso de um corpo
é uma grandeza física, o peso é uma grandeza física. Aí ele diz que não varia com o local. Pessoal, não varia com o local. Pessoal, cada local tem a sua aceleração gravitacional, né? Então, esse não varia tá errado. Ela varia, né? Letra B. Cuja unidade de medida é quilograma. Pessoal, unidade de medida de peso não é quilograma. Quilograma se mede massa. Isso aqui seria Newton, né? Errado. Caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo insere. Pessoal, não é por quantidade de matéria. Peso é uma relação entre massa vezes a aceleração gravitacional, né? Que mede a intensidade de força. Pessoal, peso não mede força. Tá certo? Não mede intensidade de força. Cuja a intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. Aí sim, aí tá 100% exata, né? Tá certo? Cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração local, m vezes g. A gente já acabou de escrever aqui, ó. Tá certo? P igual a m vezes g. Terceira. Na terceira aqui, ó, assinale a opção correta. A massa de um corpo, ou massa, estou falando de massa. A massa de um corpo na Terra é menor que na Lua? Pessoal, a massa de um corpo na Terra é menor que na Lua? Massa muda, pessoal? Primeira pergunta que você tem que fazer é: a massa muda? Não, então tá errado, né? Quem é que muda? Quem muda é o peso. Quem muda é o peso. O peso, dependendo do local, ele muda. Agora a massa, ela é constante. Tranquilo? Letra B. O peso mede a inércia de um corpo? Negativo, pessoal. Peso não mede inércia de corpo. Na verdade, vocês não sabem, talvez ainda, né, o que é inércia, né? Nós vamos estudar o que é inércia agora quinta-feira. Tá certo? Quinta não, sexta. Peso e massa são sinônimos? Jamais, né, pessoal? Peso é uma relação entre massa e gravidade, e a massa é o que o corpo a massa que um corpo tem, né, que é dada em quilogramas. São grandezas diferentes. Letra D. A massa de um corpo na Terra é maior que na Lua? Massa. Pessoal, massa muda. Isso aqui é tudo pegadinha, né? Massa não muda. Quem é que muda, pessoal? Peso. Certo? O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio de ação e reação? Sim. Essa daqui seria a correta, pessoal. Essa daqui está relacionada à terceira lei de Newton, que diz: a toda ação é correspondido com uma reação com mesma direção, no caso vertical, e com sentidos diferentes, tá certo? Um vai para baixo, um vai para cima. Para você entender o que é isso aqui, é só você pegar um balãozinho, ó, assoprar. Encha um balão com ar da sua boca, tá certo? Segura esse balão e solte. O que é que vai acontecer com esse balão quando você solta ele? Ele é acionado para cima. Quando ele perde a estabilidade, ou seja, quando ele seca, aí ele começa a variar. Mas enquanto ele está com ar, tá certo? Ele sofre essa ação-reação, ok? E ele sai aí nesse sentido aí, viajando para o espaço, né? Quarta, eu acho que já é a última questão. Complementozinho, pessoal, porque nós estamos precisando disso aqui, tá certo? Quarta questão. Ó, um astronauta com traje completo tem massa de 120 kg.
Toda vez que você for responder essas questões, pessoal, olhe se é massa ou se é peso que ele está falando, tá certo? Olhe se é massa ou se é peso, tá bom? Então, se esse astronauta tem uma massa de 120 kg, ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6, a sua massa e seu peso serão respectivamente. Primeiro, ele quer a massa, né? E o peso. Quem vai ser o peso dele? E quem vai ser a massa? Como eu já sei que a massa não muda, então você já pode escrever aqui, ó. A massa vai ser 120 kg. Tá certo? A massa vem em segundo ou vem em primeiro? Ó, ele quer a sua massa e seu peso. Então a massa primeiro. Então sua resposta seria primeiro a massa. Agora nós vamos calcular o peso. Como é que eu calculo o peso desse astronauta? Você usa a formulazinha do peso, né? P igual a M vezes G. Tá certo? Aonde P seria igual a massa do homem é quanto? 120. 120 vezes 1,6, né? Isso aqui, pessoal, ia nos dar um peso para esse homem lá na Lua de 120 vezes 1,6, 192 newtons, tá certo? 192 newtons, ok? Então, em sequência, como ele pediu primeiro a massa, então a resposta seria primeiro 120 e depois 192. Então 120 e 192. Onde é que está aqui? Está na letra B, né, pessoal? Se lembre, massa não muda, tá certo? Massa não muda, o que muda é o peso, tá bom? Vamos olhar aqui se ainda tinha mais algum exemplo, pessoal, se eram só esses. Ainda tinha, né, um. Beleza, vamos responder a última, pessoal. Essa questãozinha teórica bem legalzinha. Ó, vamos puxar mais para cá, para não atrapalhar o vídeo. Quinta questão. Eu acho que não tá pegando, pessoal. Acho que dá para, mas por precaução vamos botar mais para cá. O que é que diz a quinta? Ó? A quinta questão diz o seguinte: um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que é o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua. Pessoal, lá na Lua, quem é que vai mudar? O peso ou a massa? Quem vai mudar é o peso, né? Quer dizer, lá na Lua, essa caixa vai flutuar, né? Ou seja, o astronauta lá na Lua vai ter um menor esforço físico, tá certo? Do que aqui na Terra. Por quê? Porque o peso da caixa vai ficar menor, tá certo? Então você já sabe que é menor. Na letra A, ó, tem maior. Na letra B, maior. Letra C, letra D e letra E, tudo tem menor. Então é uma delas três, né? Aí vamos lá. Letra C, menor que na Terra, certo? Já que a massa da caixa diminuirá. Massa diminui, pessoal. Massa não muda, tá certo? Massa não muda. Menor que na Terra, ok. Já que a massa da caixa aumentará. A massa aumenta, minha gente. A massa permanece constante. Menor que na Terra, já que a massa da caixa perfeito. A massa da caixa permanece constante, mas quem é que vai diminuir? O peso, tá certo? Então, letra E, 100% correta. Pois, pessoal, era isso aí. Complementozinho, viu? Estudem aí. A atividade é baseada nesse vídeo. Dá para vocês responderem tranquilo. Valeu, galera!